Pai, derrama a plenitude da Tua graça sobre nós, para podermos crer na Tua graça. Fala conosco pela Tua palavra e glorifica o Teu Filho. Em nome dele que nós oramos. Amém. Então, nós já vimos aqui no capítulo 15 de Gênesis algumas coisas interessantes, que foi a primeira vez que Deus falou com Abraão, veio a palavra do Senhor a Abraão, veio em visão, mas veio a palavra, e ele diz a Abraão, chama pelo nome: Abraão, não temas. Exatamente porque o medo é o primeiro sentimento que surgiu na humanidade depois do pecado. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Deus, além de ser o galardoador, ele é o galardão. Ninguém pode ter um galardão maior do que ele mesmo. Depois Abraão responde para ele e diz: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? A minha casa, o herdeiro vai ser o Damasceno. Tu não me concedestes uma descendência. Verso 4, o Senhor responde: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Esse será o teu herdeiro. Deus não terceiriza e nem usa barriga de aluguel. Com ele é ele e ele mesmo. Então, conduziu fora e deu aquela visão: olha para os céus, conta as estrelas que podes, e assim será a tua descendência. Então nós vimos aqui que há 3 coisas que Deus fez: tira, está tudo escuro. Viver pela fé é viver sem ver o que está acontecendo. Se você vir, não é viver pela fé. Se você está vendo, não é viver pela fé. Olha para cima, não é para olhar para baixo, nem olhar para dentro, nem olhar para o lado, olhar para cima. E aí estavam brilhando as estrelas. Viver pela fé é viver a glória de Deus no meio da escuridão. É você ver Deus brilhando no meio das dificuldades. E olha para frente. A tua descendência será como essas estrelas. Tudo estava conforme Deus havia planejado. Viver pela fé é descansar no colo de Deus, como um bebê amamentado no colo da sua mãe. Não tem que se perturbar com essas coisas que acontecem nas nossas vidas. Aí nós vimos que ele creu no Senhor, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui nós estivemos vendo também essas 3 palavras que aparecem pela primeira vez na Bíblia. E aí a gente tem aquela chamada lei da primeira menção. A lei da primeira menção é quando uma palavra surge pela primeira vez e ela determina a maneira como se deve interpretar por toda a Bíblia. E aparecem então as palavras creu, imputado e justiça. A fé é imputada, e a fé imputada
a nós, garante-nos a justiça de Cristo, a justiça de Deus em nosso favor. O meu justo viverá pela fé. E justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas três palavras, elas são ressaltadas em 3 versículos do Novo Testamento: Gálatas, Romanos e Tiago, refletindo a fé, a imputação e a justiça. Agora nós chegamos aqui no versículo 7. Disse-lhe mais, é o Senhor falando com ele, disse-lhe mais: eu sou o quê? O Senhor. Só que essa é a forma como nós traduzimos. No hebraico é eu sou, eu sou. Eu sou Yahvé. Eu sou, eu sou. Eu sou o eu sou que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. E aqui nós temos 3 coisas que precisamos considerar com cuidado. Deus não foi e Deus não será. Deus é. Ele não é um ser que vem ser. Ele é um ser que é. Eu sou o mesmo. Ontem, hoje, para sempre. Eu não mudo. Eu não sofro de distimia. O que é distimia? É doença do mau humor. É uma doença muito comum no mundo contemporâneo. As pessoas são... O Carlão, dá uma olhada, ver o que aconteceu com o morango. Chegou? Tá bom. A gente fica já preocupado. Eu sou o que eu sou, e o que eu sou, eu sou. O verbo ser é um verbo interessante, que ele é um verbo de ligação que não pede predicado. Ele existe um predicativo do sujeito. E aqui ele diz assim: eu sou o eu sou. Esta é a forma como ele foi se revelar também a Moisés. Quem é você? Eu sou o eu sou. E eu... Você está aqui, rapaz? O que você está fazendo aí? Está envergonhado. Tá envergonhado porque chegou atrasado? Tá gravado. Pior é de tudo. Vai perder o cuidado. Não pode esconder, não. E o eu sou 7. Eu sou um Deus que não mudo. Nós muitas vezes temos um conceito de Deus muito parecido com os nossos pais, com os nossos líderes. Mas este Deus, ele não tem nada. Pode ser que em algumas coisas nós pareçamos com ele, se somos filhos dele, mas ele não se parece com as nossas aberrações. Ele é um Deus firme. O eu sou sempre o mesmo, não tem variação.
Eu gosto desse texto de Tiago que diz assim: toda boa dádiva e todo o dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança, nem variação. Não há variação nem sombra de mudança. É sempre o eu sou divino que nos mantém equilibrados. Quando eu estou bem, Deus está bem comigo. Quando eu estou mal, Ele está bem. Ele não vai mudar porque eu pisei na bola. Agora, isto é contrário ao modelo religioso. Porque o modelo religioso, normalmente, ele põe um Deus mutável, assim. Deus está com raiva, Deus está de mau humor agora, e a pessoa tem que aplacar a ira de Deus. Esta é uma das formas de se interpretar, por exemplo, o sacrifício de Jesus Cristo. Se usa muito essa ideia de que o sacrifício de Jesus Cristo foi para aplacar a ira de Deus. Mas a Bíblia não mostra isto, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não foi para aplacar a sua ira, foi para demonstrar o seu amor. E o amor dele é um amor eterno e é um amor incondicional. Então ele se apresenta para Abraão e diz assim: sou eu sou o Senhor, o eu sou, que te tirei de Ur dos caldeus. É muito interessante esta expressão aqui. Não foi você que saiu, foi eu que te tirei. Você não sairia se eu não tivesse tirado. Não é você que vai a Deus, é Deus que vem a você e é Deus que tira você do mundo. Nós não temos condições de sair. E ele tirou de Ur. A palavra Ur significa flama, fogo, labareda. E existe uma tradição judaica que diz que Abraão foi jogado numa fornalha ardente porque ele não queria adorar os deuses babilônicos. Possivelmente o Senhor já tivesse, se nessa tradição hebraica, possivelmente o Senhor já estivesse trabalhando com ele para ir retirando os ídolos, porque não é lógico que um ser possa adorar aquilo que ele cria. Um ser criado adorando a sua própria criatura. Porque os deuses humanos são criaturas humanas. Como é que pode estes seres adorarem deuses feitos de pedra, como por exemplo o obelisco de Tamuz, que poderia ser uma das formas, porque caldeia é aquele que amassa barro. E como Ur é fogo, é flama, podia ser uma olaria, onde construíram
blocos, tijolos, para a construção da Torre de Babel. Pode ter sido aí nesta região de Ur, naquela região da Caldeia. Ou poderia ser que houvesse, porque existem muitos zigorates nesta região, muitas construções, muitos restos de construções destes tipos de torres naquela cultura. Então, possivelmente, ali Deus tivesse apanhado Abraão e, segundo essa tradição hebraica, ele teria sido tirado da fornalha. E tirado de Ur também significa tirado do meio das chamas, daqueles que fazem tijolos para construir as suas torres para alcançar Deus. Lembram-se que quando nós vimos a torre lá do capítulo 11 de Babel, ela era feita de barro, tijolos, com argamassa de betume, e que representaria aquilo que o homem faz, que é o barro e o tijolo, com aquilo que Deus fez, que era o betume proveniente do dilúvio, que seria a mesma palavra para a ideia de redenção. Então é uma mistura que se faz das obras dos homens com a obra de Deus. Isso chama-se casamento misto. Casamento da graça com as obras. Não é que não tenha obras, é que a graça é quem produz obras, boas obras. O homem natural produz obras de justiça própria. E Deus está mostrando aqui que é Ele que tirou Abraão de Ur dos Caldeus para o que diz aí? Dar-te por herança. Existem várias maneiras de se dar. O salário não é dádiva. O salário é dívida. Mas existem várias maneiras de dar. Você pode dar por mérito. Você correu, chegou ao primeiro lugar, então você vai receber uma medalha de ouro. É uma dádiva baseada no mérito. Ou você recebe um presente de aniversário de um amigo, é uma dádiva por uma relação. Mas aqui não. Dar-te por herança. Dar por herança envolve filiação. Envolve parentesco. Não é, o evangelho não é uma conquista, como no caso de Eva. Eva, ela conseguiu um filho com a ajuda do Senhor. Ela teve uma conquista. Enquanto que no caso de Abel foi uma dádiva, ela deu à luz a Abel.
E aqui nós temos exatamente isto. O Senhor dizendo, eu sou o eu sou, eu não vou mudar nunca. Eu te tirei de Ur dos caldeus, eu te tirei desta cultura da idolatria, eu te tirei deste sistema de opressão da Babilônia, da meritocracia, para dar-te esta terra por herança. Você vai ser herdeiro. É por isso que até os dias de hoje, os judeus não abrem mão de ser aquela terra. Em 1948, quando eles foram para lá, eles tiveram várias propostas, inclusive uma para o Brasil, uma para o Canadá. Quiseram dar um território para eles lá, eles não. A herança foi dada por Deus e nós não vamos sair de lá. E não vão mesmo, não. Daqui ninguém me tira. Um embaixador de Israel na ONU chegou um dia, disse, Moisés, quando chegou na pedra de Massar, quando o povo choramingou a segunda vez por água, Moisés, quando feriu a rocha, derramou muita água, formou uma poça d'água e ele quis tomar banho. E ele tirou a roupa e botou em cima de uma pedra e foi tomar banho. Quando ele voltou, os palestinos tinham roubado a roupa dele. Isso o embaixador contando na ONU. Aí um embaixador da Palestina levantou-se e disse, Excelência, com palavra, não havia palestinos naquela época. Ele disse, obrigado, nós chegamos primeiro, a terra é nossa. Aí está resolvido o problema. O senhor acabou de responder a questão que estamos discutindo. De qualquer modo, Deus deu essa terra para Abraão e deu por herança. O que é que você faz para ser herdeiro? A herança é uma questão de dádiva. Quem é herdeiro recebe. Se a herança é dada e você não recebe, não é sua. Ela foi dada, ela é por direito, é sua, mas você precisa receber. Receber e tomar posse. E aí Abraão pergunta aqui, perguntou-lhe Abraão, versículo 8. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como é que eu vou tomar posse? Como é que eu vou saber que eu vou tomar posse? Aí o Senhor faz uma proposta bem interessante. Verso 9. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. E não partiu as aves. Aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Olha só, esse é o pacto que Deus ia fazer com Abraão para ele ter certeza de que ia possuir a terra. É um pacto de sacrifício.
pega 3 animais de 3 anos, uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Por que 3 anos? Por que não 4? Por que não 2? Será que está falando alguma coisa? Da Trindade. Quanto tempo Jesus Cristo teve ministério aqui na Terra? 3 anos. Uma rola e uma pombinha, quantos animais são? 5. Uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rola e uma pombinha. 5. 5 é número de quê? Da graça. A graça estava apontando para uma realidade aqui concreta. Ele ia simbolizar. Tomou todos esses animais, Abraão obedeceu, tomou os animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades. Uma metade de um lado, metade do outro, metade de um lado, metade do outro, metade do lado, metade do outro. E não partiu os bichinhos que eram muito pequenininhos, botou um do lado, outro do outro. 4 colunas. E o sangue derramou no meio. Esse é uma forma, vamos dar uma olhada em Jeremias 34, 18 a 21. É a forma de pactos, né? Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passarão por meio das porções do bezerro. Até o 21. Entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Pode parar aqui. Aqui ele está mostrando o que acontecia com um pacto. Você matava um bezerro e pisava, pegava uma parte, botava de um lado, a parte do outro, e íamos fazer um pacto. Você ficava de lá e eu ficava de cá. Nós tínhamos que pisar no sangue. E passava de lá e o pacto de sangue era feito. E então era um pacto bilateral. Ele estava fazendo um pacto com Abraão, Deus, e deu essa ordem. E mandou que se fizessem esses 5 animais. E era um pacto da graça, não era pacto da lei. E agora Deus vai fazer uma coisa. O que aconteceu logo em seguida é que as aves dos céus, as aves de rapina, os urubus, os carcarás, os gaviões, começaram a querer roubar o material do holocausto. Porque um holocausto só tem valor quando ele é todo queimado. E aí, aqui nós temos o seguinte: quando nós vamos fazer uma oferta ao Senhor, de entrega ao Senhor, nós encontramos as aves dos céus, que sempre representam, essas aves de rapina, representam a obra de Satanás. A semente que é plantada à beira do caminho, que cai à beira do caminho,
Jesus explicou que vem Satanás e rouba a semente. Então ele vai querer furtar, roubar o holocausto, ou a dedicação, ou a consagração. Ele vai querer roubar. E Abraão ficou o tempo todo enxotando as árvores de rapina que vinham para roubar o holocausto, né? Aí vamos ver o versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Opa! Ao pôr do sol caiu? Densas trevas. Não. Não. Profundo sono sobre Abraão. Este sono só aparece 3 vezes na Bíblia. Esse não é um soninho qualquer, não. Esse sono aparece em Eva, em Adão, quando vai tirar Eva. Aparece aqui em Abraão e aparece no exército de Saul, quando Davi rouba a bilha e a lança de Saul. Eles estão neste sono. É um sono. É um transe. É como se você tivesse anestesiado. Não dá para acordar. Ele estava desligado. Que alfa? Já estava para lá do ômega. Tinha passado por tudo. Estava lá no fundo. Não tinha nada. Estava completamente. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, cerradas trevas acometeram. Então lhe foi dito aonde? Nesse profundo sono. Foi dito ao seu espírito, não é uma questão de mente, é vida espiritual. E Deus vai mostrando aqui que ele ia ser, a nação dele, o povo dele ia ser uma posteridade, primeiro, peregrina. E nós depois vamos bater isso aqui em outras vezes. Peregrino. Nós aqui na terra não somos, não é nossa praia não. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos passageiros. Depois ele diz que ela iria sofrer escravidão. Nós aqui nessa terra vamos ficar afligidos, vamos levar cacete. Não pensa que aqui é terra de piquenique, de convescote. Aqui é luta. Mas esse é por um tempo, tem um tempo determinado. Naquele caso, 400 anos, e no nosso caso, quando a gente em ditosa velhice, ou quando a gente for embora daqui. Mas ele também disse que 4ª geração. Depois da 4ª geração, mas não iam sair de mão panando, ia sair com indenização. Foi a primeira indenização da história, foi aqui. Vai sair com ouro, com pratas e tal e tal e tal. E quando foi no verso 17, ele disse: e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis uma
fogueira fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Onde é que estava Abraão? Dormindo. Quem assinou o contrato? Foi Deus, sozinho. E se foi Deus, é graça. Então Abraão não assinou o contrato, ele não passou por meio das tochas. Quem passou foi Deus sozinho. É o contrato de Jesus Cristo, é o contrato da graça, em que Deus faz tudo em favor daquele que não merece nada. Quando a gente chega nesses pontos, a gente tem que dar graça a Deus. Ó, meu filho, você tem só 15 minutos para falar. Esquece 50? Agora estamos com já estão falando aqui, mandou chegar atrasado aí já. Não, mas é que mandaram assim. Obedecendo ordem. Algumas coisas quando você estava falando aí também, que é sempre assim, né? Deus tem uma palavra só para nós. E a experiência de Abraão, ela sempre fala da nossa experiência com o Senhor. Deus enviou a sua palavra encarnada. Ele falou através do seu Filho sobre algo que só Ele podia fazer nas nossas vidas, algo que nenhum de nós tinha competência para poder executar, como foi também a promessa que Ele havia feito para Abraão lá no capítulo 12. O que Abraão tinha, na realidade, como a gente já viu em outros estudos, era só incompetência para o chamado, mesmo para a questão de ser pai de nações. A sua mulher era estéril. Nós vimos também que no decorrer da sua vida, ele deu razão a Deus em vários momentos para que, se fosse de uma outra maneira, se fosse pelo mérito, se fosse depender de nós, do ser humano, se fosse depender de Abraão, Deus não poderia fazer o que fez, porque ele, desde entrar no Egito, desde levar o sobrinho, desde trazer Agar do Egito, desde dar a mulher, enfim, todos aqueles erros que ele cometeu no caminhar, dava a Deus a condição de não cumprir a sua palavra. Mas como a palavra de Deus não depende de mim nem de você, depende de Deus que dá, e quando Deus dá a sua palavra, aquilo que Ele disse como a gente duvida, né? Como a gente tem dificuldade, eu falo de mim, como eu tenho dificuldade de descansar no Evangelho de Deus, como eu fico caçando para mim alguma coisa que faça mais sentido do ponto de vista da minha justiça própria, ou como eu fico tentando encontrar algo que possa justificar esta ação de Deus, ou que possa dizer assim, isto aconteceu, mas também olha o que eu fiz. Se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido assim. Mas isto tudo é porque é difícil para nós, diante daquilo que Deus tem para nós no seu Evangelho, acreditar. Abraão diz assim: como que eu vou saber com certeza que eu vou herdar essa terra? E nós podemos dizer assim: como que eu vou saber com certeza que eu sou um filho de Deus, que eu sou um herdeiro de Deus, que eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo? E é interessante que Deus não responde de modo claro, pelo menos para mim no texto assim. Deus não fala para Abraão. Deus aponta o sacrifício. Deus aponta o sacrifício e Ele mesmo vai sozinho assumir aquela responsabilidade. O Evangelho é tão difícil para nós porque a nossa cabeça é de Babel mesmo. A nossa cabeça é de Ur. A nossa cabeça é da fornalha, é do tijolinho medido, cozido.
O nosso coração não consegue entender o tamanho do amor de Deus por nós. E hoje eu estava atendendo uma pessoa, fiquei 2 horas atendendo uma pessoa, e ela não conseguia entender o momento dela, por que ela estava passando por aquilo, questionava a sua salvação, tendo em vista o seu sofrimento, né? E porque a ideia que nós temos de Deus também é a ideia de um Deus de benesses, né? Por que isso está acontecendo comigo? Aquilo que o Glenn estava falando. Isso é Deus nos livrando dessa idolatria maldita, desse Deus que somos nós, simplesmente projetado para fora de nós através, até às vezes, de Jesus Cristo. Ontem eu estava falando lá no estudo com os meninos, o jovem rico chega para Jesus e diz o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. Ele acha que é algo que depende dele. E ele até aceita se curvar e se prostrar diante de Jesus. E para um judeu isso é complicadíssimo, porque existe um mandamento que diz: só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, ou ele teve a revelação de que diante dele estava o Cristo, ou ele estava cometendo uma idolatria. Mas é o que fica mais claro pelo texto, porque quando Jesus fala assim, cumpre a lei, ele diz: tudo isso tenho feito desde a minha meninice. Ele fala assim: então vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Ele então sai triste, cabisbaixo. E nós estávamos falando, ele estava ansiando por vida. E nós então comentamos: qualquer um de nós, se estivéssemos sob um risco de vida, não pouparíamos absolutamente nada. Se você tiver com câncer, morrendo, e alguém disser assim, aquele médico ali é batata, você vai. Mas ali não, ele simplesmente vai embora.